Olá, tudo bem? Meu nome é Rafaela, criadora da página Fiscal Simples, e hoje eu vim conversar com você sobre a declaração do imposto de renda. Se você tem dúvida se realmente precisa fazer a declaração do imposto de renda, existem algumas características que você precisa observar para ter certeza se realmente precisa fazer a declaração ou não. A Receita Federal instituiu uma série de regras que nós contribuintes precisamos observar para entender se nós nos enquadramos no padrão de obrigatoriedade ou não obrigatoriedade da declaração do imposto de renda. O fator mais comum, que é o que praticamente todo mundo conhece, é a renda. Se a sua renda for superior a R$ 28.559,70 anuais ou aproximadamente R$ 2.300 mensais, você precisa estar pagando o imposto de renda todos os meses ou então fazendo a declaração do imposto de renda para pagar esse imposto no momento da declaração. A sua renda se encaixa nesse limite, você precisa declarar todo ano o valor total recebido por pessoa jurídica da fonte pagadora, né, do seu salário, ou então da sua atividade econômica como empresário, como prestador de serviço ou profissionais liberais, seja ela qual for. O segundo fator que te obriga a fazer a declaração do imposto de renda é se você recebeu rendimentos isentos ou tributáveis na fonte, ou seja, já retidos esse valor do imposto de renda na soma superior a R$ 40 mil em qualquer momento do ano anterior. E você se enquadra nessa situação de ter recebido algum rendimento ou algum tipo de receita isenta ou que já veio descontado o imposto de renda, você precisa estar fazendo a declaração para informar esse montante para a Receita Federal. No ano de 2020, nós tivemos o auxílio emergencial. E esse auxílio veio também alguma obrigação junto ao imposto de renda, que é o seguinte: se você recebeu um montante superior a R$ 22.847,46 no ano de 2020, junto ao recebimento do auxílio, você precisa estar fazendo a declaração do imposto de renda informando o valor recebido de outras empresas junto ao auxílio emergencial e, consequentemente, você vai ter que estar devolvendo esse auxílio. Se você exerce atividade no meio rural e possui rendimentos a partir dele, existe um limite que a Receita considera como isento da declaração e um limite acima dele que você já passa a ser obrigado a declarar. Esse limite é o valor superior a R$ 142.798,50. Se os seus rendimentos são superiores a esse valor pela Receita na atividade rural, você precisa estar fazendo a declaração do imposto de renda, fazendo os ajustes no livro caixa para poder estar fazendo o pagamento do seu imposto. Outro fator de obrigatoriedade é se você fez operações em renda variável ou na bolsa de valores. Fazer operações nesse tipo de mercado te obriga a declarar o imposto de renda para informar os bens e direitos que você comercializou durante o ano. Então, na declaração do imposto de renda, você vai informar todas as ações que foram adquiridas e vendidas, o valor que você comprou e vendeu, assim como o lucro, caso você tenha lucro nessas operações. Mesmo que você não se enquadre no fator renda ou de atividade rural, por exemplo, se você tiver efetuado operações na bolsa, você precisa estar fazendo essa declaração do imposto de renda, informando todas as movimentações ocorridas durante todo o ano anterior. Mesmo que você não tenha uma renda que esteja no valor limite ali para fazer a declaração do imposto de renda, mas se você possuir bens ou direitos, isso inclui casa, carro, aplicações financeiras, no montante superior a R$ 300 mil, você também está obrigado a fazer essa declaração do imposto de renda, informando o seu patrimônio. Caso você efetue vendas de bens, por exemplo, imóveis, com lucro em cima do valor da compra, você precisa estar pagando o imposto sobre esse ganho que você teve e também informando na sua declaração esse valor das operações de compra e venda e também do lucro obtido e do imposto pago. E por último, mas não menos importante, é para você que se mudou do país definitivamente e não pretende retornar. Para você não sofrer uma dupla tributação, tanto aqui no país em que você residia, no Brasil,
para o país que você está indo, você precisa fazer a declaração para informar que você não reside mais aqui. Se você se mudar e não fizer essa declaração, a Receita Federal do Brasil pode te cobrar imposto sobre os valores que você recebe fora. É importante você fazer um planejamento para verificar se realmente qual período que vai ficar fora ou se realmente vai se mudar para encerrar toda a tributação em cima do seu patrimônio aqui no país. Esses fatores que eu apresentei são os principais que podem te prejudicar caso você se enquadre e não faça declaração. Você pode ter o seu CPF temporariamente bloqueado ou ter algumas dificuldades para fazer processos bancários e outras coisas. Então, se você se enquadrou em alguma dessas características que eu informei, você precisa fazer a declaração do imposto de renda. Tenha cuidado, observe com carinho essas questões para você não ser surpreso, não ter surpresas com essa declaração quando você estiver precisando. Se você tiver mais alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo. As descrições das minhas redes sociais estão aqui logo abaixo no vídeo. Espero que você tenha gostado.